Eu gostaria de te pedir para fazer o seguinte exercício. Imagine que você está num local onde você geralmente costuma ir, sentado numa cadeira, no mesmo ambiente que você costuma estar. E lá, estando sentado, você começa a se imaginar flutuando e saindo desse local. Sai e começa a observar as coisas à sua volta, as pessoas, os objetos. Você consegue se observar sentado naquela cadeira e você consegue sair do lugar que você esteja, na casa, no prédio, naquele ambiente, ir mais para longe, ver as coisas mais de longe, observar cada uma das situações. Se você consegue imaginar isso, você está numa associação de. Você está na desassociação. Você está desassociado ao seu corpo. Isso é muito importante que saibamos disso. É uma forma de nós vermos a situação. É a forma desassociada de ser ou de pensar. Agora vamos imaginar que você volta lentamente ao seu corpo, volte nele, se sente e comece a enxergar a situação, as coisas à sua volta, comece a ouvir os sons. Neste momento você está associado. O que é associação? É ver pelos seus próprios olhos. São duas formas de nós vermos o que está acontecendo no nosso ambiente, o que reflete em nós, o que nós observamos, o que nós sentimos. E é muito importante que nós tenhamos consciência dessas duas formas de ser. Na PNL, nós vamos treinar estar em um e estar no outro. Cada um dos estados tem uma forma benéfica de ser e uma forma prejudicial. Então, se nós aprendermos onde que é melhor estar e onde que é pior estar, em algumas situações é muito melhor que nós estejamos em primeira pessoa sentindo aquilo que está acontecendo, realmente vivendo aquela experiência de verdade. Ao passo que em algumas outras experiências nós vamos ter muito mais resultado se nós olharmos de fora, como se fôssemos espectadores daquela situação. E qual que é a diferença de uma para outra? Quando eu estou associado, eu estou dentro do meu corpo, dentro de mim, dentro daquilo que está acontecendo. Eu estou vendo em primeira pessoa. Eu estou olhando pelos meus próprios olhos. Se eu estiver desassociado, eu estou fora. Eu estou olhando eu ali, meu corpo ali, fazendo todas aquelas coisas que aconteceram, mas eu estou olhando lá de fora. Eu estou olhando de terceira pessoa. Quando eu estou desassociado, eu presto atenção no tempo passando, nas coisas que vão acontecendo uma depois da outra, eu tenho noção de tempo. Ao passo de quando eu estou associado, o tempo não pode ser percebido de forma clara. Eu estou simplesmente vivendo, eu estou sentindo aquelas emoções. As emoções são muito mais fortes para mim. Ao passo de que, quando eu estiver desassociado, eu sinto como se eu tivesse empatia por aquela pessoa, que no caso sou eu mesmo. Eu consigo perceber o que está passando com aquela pessoa, mas eu não estou sentindo como se fosse eu mesmo. Eu estou reproduzindo aqueles sentimentos da outra pessoa. E por que é bom ou é bom o outro? Quando nós queremos aproveitar as memórias, por exemplo, viver o passado de memórias boas, é melhor que eu esteja associado, que eu esteja em primeira pessoa. As emoções são mais fortes. Eu consigo sentir aquilo de forma muito mais intensa. Se eu quiser aprender alguma coisa, imagine que eu estou utilizando a minha perspectiva, os meus pensamentos para aprender algo. Imagina que eu queira aprender a tocar um instrumento. Se eu me ponho como
a pessoa que está lá tocando o instrumento, eu vou aprender muito mais fácil, porque eu vou sentir mais aquela emoção, eu vou conseguir imaginar-me colocando os dedos nas cordas, tocando e por aí vai, certo? E eu vou ter mais atenção naquilo que está acontecendo. Eu não vou ter toda a parte de fora para me tirar a atenção. Eu vou estar focado naquilo, como nós mesmos focamos o nosso olhar em alguma coisa. E o que é bom quando nós desassociamos? Rever experiências. O que aconteceu comigo que é bom e que é ruim? Como que eu revejo aquilo que aconteceu e consigo tirar um aprendizado daquilo, consigo tirar uma lição de vida, se eu fiz certo, se eu fiz errado, o que eu posso tirar daquilo? Se eu tiver em terceira pessoa, é mais fácil. É mais fácil ver o que é certo e o que é errado. Quando eu quero lidar com medos, eu tenho medo de alguma coisa. Eu tenho medo de aranha, por exemplo. É muito melhor se eu me observar olhando a aranha. Eu observo eu mesmo olhando uma aranha e não eu olhando a aranha. Então eu faço na minha mente uma pessoa, no caso eu mesmo, olhando uma aranha. Isso vai fazer com que a minha emoção seja atenuada, o meu medo seja atenuado. E eu consiga lidar com aquilo de uma forma mais racional. Eu consiga pensar mais naquilo em vez de ser tomado pelas emoções e perder o controle sobre a situação. Justamente que nós falamos que temos a menor intensidade emocional. A emoção é muito menor. Então, para a gente saber exatamente se é bom um ou é bom o outro, quando que é bom ter emoção muito forte? Para aprender, para viver coisas boas, para estar no estado presente, sentindo a situação. Quando é bom estar desassociado? Quando nós temos alguns problemas emocionais, alguns problemas sentimentais. Quando o observar vai me fazer tirar uma conclusão mais racional daquilo. E nós temos preferências. Muitas pessoas se veem muito mais em uma situação do que na outra. E eu queria que você fizesse um exercício. Então, pense em alguma situação que seja relevante para você. Começa a pensar nela e começa a rodar o filme dessa situação na sua cabeça. O que aconteceu? O que você disse? O que outra pessoa disse, se houver outra pessoa nessa situação? Quando você olha para o ambiente, qual que é o ponto de vista que você tem? Quando você sente as emoções envolvidas nessa situação, você está sentindo com qual intensidade? Como que isso chega até você? Se você se sentiu presente na situação, você tem uma preferência nessa memória para estar associado. Se você conseguiu se observar, se você olhou para a situação e você era um dos personagens que estava lá, você está desassociado. E você vê essas coisas com uma intensidade menor. Tá certo? Tenha bastante isso em mente, inclusive quando você estiver pensando em alguma coisa, se observe se você pensa de uma forma em primeira pessoa associado ou se você pensa em uma forma em terceira pessoa desassociado. Isso vai ajudar você a perceber a intensidade dessas coisas. Por que está muito forte, por que está muito fraco, porque às vezes eu quero sentir muita emoção, mas eu não sinto. Ou às vezes eu queria sentir um pouquinho menos e eu sinto emoções demais. Tá certo? Tenha isso em mente.